Cristiano Marcelo, um prazer falar com você, né, aqui pelo site MMA Debate aqui de Belo Horizonte. Né, você que está dentro da história do mundo da luta no país como lutador de jiu-jitsu, como lutador de MMA, como mestre, como dono de academia. Né, hoje a CM System é uma das mais importantes do Brasil. E é uma honra estar entrevistando você, meu amigo. Cristiano, como é que você começou a sua relação com o mundo da luta? Se eu não me engano, você começou a treinar jiu-jitsu com 12 anos, né? Você chegou a treinar com Ralph Gracie, depois você começou a treinar com o Royler. A sua preta é do Royler, se eu não me engano, correto? E nessa época que você começou, quem que eram as suas grandes influências no jiu-jitsu? Na verdade, eu comecei no meu bairro, no Meia, treinando taekwondo, tá? Onde eu, treinei na academia Nan Roli, do mestre Nan Roli, aqui no Meia. Cheguei a competir, comecei com 7, 8 anos de idade, fui 7 vezes campeão, 4 carioca, 3 interclube. Daí eu conheci o Casquinha, que era também no meu bairro. Treinei 1 ano e pouco com ele, peguei a faixa amarela, e da faixa amarela eu fui para Gracie Tijuca, onde o Ralph Gracie dava aula lá, me deu bolsa, e com 2 meses de academia ele foi embora. Ele foi para os Estados Unidos. E aí o Royler foi para lá, assumiu, e eu comecei a ser aluno do Royler, onde eu peguei a faixa preta, treinei na Gracie Tijuca, bastante tempo na Gracie Tijuca e na Gracie Muay Thai. E comecei em 89 lá no Meia, como eu havia falado, e aí eu comecei a treinar lá na Gracie Tijuca em 90, final de 90, começo de 91, não lembro muito bem. E, cara, na verdade, eu não tinha muito, não se tinha muito ídolos nessa época, influências. Eu comecei a ter realmente um cernimento de competição de jiu-jitsu, essas coisas, quando eu fui pra Gracie. Que aí, conheci o Royler, o competidor que ele era, que até hoje, pra mim, o maior competidor da família Gracie no jiu-jitsu foi o Royler, né, brother? Com o peso que ele tem, que ele, aí competia, competia absoluto. Por isso que eu competi muito absoluto, vendo ele competir. E, levinho, meu irmão, saindo na porrada com todo mundo e ganhando como ele ganhava. Então, ele foi uma grande influência pra mim, com certeza, no jiu-jitsu. Cristiano, você treinou com várias pessoas da família Gracie, né? O Ralph, o Roller, o Rickson. Enfim, todo mundo sempre fala que o Rickson é um cara muito diferenciado, né? Em termos de jiu-jitsu. Você que treinou com vários grandes nomes, isso procede realmente, de fato, o Rickson ele tem uma genialidade que é só dele mesmo? O jiu-jitsu dele tá um patamar acima dos demais? Com certeza, cara. Eu, graças a Deus, aí tive a oportunidade de morar quase 3 anos com ele, na casa dele, conviver o dia a dia, o lifestyle dele, é acima da média. Eu vi ele fazendo coisas dentro da academia, e treino não se comenta, não vou citar nomes, mas que pegar nomes na época, mega campeões, e fazer coisas que pareciam os caras serem faixas brancas. Eu peguei muito disso dele, no sentido de meio que ser autodidata e buscar sempre a finalização. Isso é a assinatura do meu jiu-jitsu. É técnica com agressividade. Eu acho que a essência do jiu-jitsu é essa. E eu creio que o jiu-jitsu dele, assim como o seu, Cristiano, tem uma coisa meio semelhante. Assim, você nunca foi um professor, um atleta de jiu-jitsu de posições mirabolantes, aquela coisa toda. Você é um cara que tinha um jiu-jitsu ali, vamos colocar assim, você passava aquele arroz com feijão, mas sempre você ia no detalhe de cada dúvida que seu aluno tinha, de cada posição, você explicava de uma maneira bem clara para eles entenderem. Você acha que tem essa similaridade entre você e o Rickson nessa parte de lecionar, a parte assim de professor? Você pegou muito dele, do Roller, nessa parte didática? Jiu-jitsu é efetivo, cara. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou desenrolar para você. Não adianta eu querer te mostrar 1 milhão de posições, que cada pessoa tem um biotipo, uma maneira de pensar para trabalhar o chão. Então é muito mais fácil desenrolar, vendo você treinar, ou eu treinando com você, ou você me perguntando.
E eu sou sempre de acordo, como ele, buscar finalização. Não existe posição mágica, existe um jiu-jitsu bem feito com efetividade. É assim que tem que ser. Cristiano, você entrou na chute box para lutar. Depois da luta do pé de chumbo contra o Nilson de Castro pelo Meca, acho que o Meca 8, né? Onde o pé de chumbo finalizou o Nilson de Castro, acho que dali para frente que você assumiu a parte de treinador de jiu-jitsu da Academia Chutebox, né, a convite do mestre Rudimar Fedrigo. Por que você se decidiu se dedicar mais como professor do que como lutador? Você ainda era bem jovem, você ainda é uma pessoa jovem, mas na época você era muito mais jovem ainda, tinha muita lenha para queimar como lutador também, mas dali para frente você se dedicou bem mais como professor. Por que dessa decisão sua na época? É questão de mercado, cara. Eu sempre fui um cara visionário. Não existia peso. Eu com 75 quilos lutava até 80. Não eram muitos eventos, não se pagava tão bem. E eu, como técnico, estava recebendo muito bem, tendo bastante visibilidade. Mas eu fazia uma luta por ano, me mantinha ativo como lutador também, mas com certeza a prioridade era ser técnico, que me dava muito mais visibilidade e dinheiro. Isso aí foi a questão de visão mesmo. Então, e sabia que, pô, meu irmão, que com certeza estando ali, com a visibilidade que eu tinha, eu ia aparecer esses eventos, eu com a qualidade técnica também, eu conseguiria estar, era só dedicar 2, 3 meses treinando para lutar. Foi o que eu fiz. Mas aí acabou que também sempre o lado de técnico falou mais alto, né, cara? E é dessa maneira, mas graças a Deus consegui lutar todos os maiores eventos do mundo. Porra, meu irmão, lutei TUF, Meca, Pride, UFC. Porra, lutei mais na Coreia. Então eu sou um cara muito bem realizado, sabe? No jiu-jitsu fui pódio mundial 2 vezes. Então não tem que reclamar não como lutador. E podia ter ido muito mais longe, com certeza. Ter sido um grande campeão num evento grande. Só que, como você falou, eu dei muito mais ênfase como técnico, que vai ser pro resto da minha vida, do que como lutador. Professor Cristiano, como é que surgiu o convite para você entrar na Chutebox? Todo mundo sabe que você é carioca e tudo, e também o povo do Sul é um povo mais fechado, e você tem um jeito mais expansivo, mais alegre, mais comunicativo. Como que foi a recepção lá por parte do pessoal da Chutebox? Na época teve algum... se eu não me engano, até li alguma coisa que tinham algumas pessoas que apostavam que você ia ficar em 3 semanas, você ia voltar direto pro Rio, que você não ia aguentar a pressão, o estilo de treinamento, e essas pessoas se deram mal, né? Conta um pouquinho dessa sua entrada na Chutebox e como que aos poucos você foi trazendo o pessoal pro seu lado e mostrando que você era mais um guerreiro como ele. Então, cara, eu fui através do Jorge Guimarães, o Joinha, que, pô, era amigo meu, me conhece desde os 10 anos de idade, como se fosse um pai pra mim. Trabalhei com ele entrevistando no programa dele também. E ele falou pro Rudimar, que era sócio dele na época, e falou, Rudimar, Cristiano, porra, já foi aluno do Rickson, faixa preta do Royler, moleque já foi pódio 2 vezes mundial, vai ajudar muito vocês aí, ele quer treinar Muay Thai. O Rudimar falou assim, com aquela dificuldade de ter alguém lá, por devido ao tipo de treinamento, a galera do jiu-jitsu na época, muito radical com esse negócio do jiu-jitsu acreonte, não sei o que lá, e a galera não aguentava o treinamento que a porrada comia. Eu fui pra lá e, meu irmão, realmente teve aposta, em 2 semanas eu ia embora, e aquela história, nego batia em pé e eu pegava no chão, magrinho, mas era brabo, né, finalizado, pegava. E aí, pô, o Nilson lutou contra o pé de chumbo, foi finalizado. E o Rudimar chegou e falou assim, meu irmão, a partir de agora eu quero que você assuma a postura de técnico. E eu matei no peito, né, brother? Ajudando todos eles a serem o que eles são, serem os campeões que são. E, pô, o Vanderlei nunca foi finalizado, né, meu irmão? E, pô, foi mais ou menos dessa maneira. Mas, pô, eu fiquei muito feliz com o trabalho que eu fiz. Fiz campeões mundiais de jiu-jitsu, de pano. Então foi um trabalho, assim, grandioso em 8 anos. Então, você treinou o Shogun e o Vanderlei, né? Seguinte, o Vanderlei muitas vezes ele usava o jiu-jitsu dele, mas para ficar ali na guarda, né, sobrevivendo, ele não passava nenhum grande apuro, e ele já levantava e saía para o jogo dele de Muay Thai. Já o Shogun já era uma pessoa que tinha um jiu-jitsu que ele, na guarda ele atacava mais, né, ele tinha ali
tinha uma meia guarda dele era perigosa, ele tinha um jiu-jitsu um pouco mais habilidoso do que o do Vanderlei. Mas você acha que o Vanderlei, se ele se dedicasse ao jiu-jitsu mesmo, se ele fosse uma pessoa que tentasse mais usar um jiu-jitsu mais ofensivo, ele teria também ele teria um jogo de jiu-jitsu muito eficiente no MMA? Porque eu acho, olhando para ele sempre fazia uma guarda fechada, ele não passava nenhum apuro. Então, assim, ele conseguiu aprender um jiu-jitsu defensivo muito interessante. Se ele tentasse fazer um jiu-jitsu mais de ataque, tendo você como professor, eu acho que ele teria grandes chances de ter, de dentro do jiu-jitsu, ter até finalizado algumas lutas. Você concorda com isso? Dentro da academia ele era finalizador. Ele ia para pegar. Tanto que pô, na luta do Ishida, ele defendeu as posições do Ishida, foi pro braço, quase fechou um triângulo. Enquanto o Quinton Jackson defendeu o batistaca que o Arona tomou. O Vanderlei sempre mostrou muito jiu-jitsu nas lutas deles. Só que a estratégia que era imposta para ele era para ele ir pro jogo dele, que ele ganhava todo mundo. Entendeu? Eu não queria que ele substituísse o que ele era de melhor pelo jiu-jitsu. Ele sempre usou muito bem o jiu-jitsu, sempre defendeu a bandeira do jiu-jitsu também. Se você vê as entrevistas que ele tinha, o Vanderlei ele tinha um jiu-jitsu muito bom. Ele naquela época ali, se botasse ele numa competição de sem kimono, ele ia bem, forte, explosivo, sabia o que estava fazendo. Então era uma questão de estratégia ele usar o jiu-jitsu. Porque quando você faz jiu-jitsu, você é o jiu-jitsu por baixo. Por cima, qualquer wrestler é bom de jiu-jitsu. Mas ele mostrou bastante jiu-jitsu fazendo guarda. E sempre postando aí, porra, tinha uma guilhotina perigosa, os ataques de braço, ia. Só que ele usava o jiu-jitsu pra ir como eu sempre falo, para buscar o que ele tem de melhor, que era levantar e buscar o nocaute. Então eu acho que era mais questões estratégicas que ele não mostrou tanto ofensividade do que isso. Se você ver a luta dele com o Hunt, montou, deu uma americana, ele buscava, mas eu acho que ele buscava sempre o que ele achava que era melhor para ele e o que nós achávamos também, que era buscar o jogo dele em pé. Detalhe, em todas as lutas dele, desde a época do Vale Tudo, nunca foi finalizado. Cristiano, falar de um tempo, de uma década atrás, de algo que você participou bastante, né, que você era um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Academia Chutebox no auge dela. Então, há 10 anos atrás, aconteceu a decisão daquele GP, né? Aquele fantástico GP em 2005 dos médios. E no último dia do evento, onde teve a luta do Fedor onde a luta principal era o Fedor contra o Procopio, mas pelo GP teve o Arona versus o Vanderlei e o Overeem versus o Shogun. Aí na final o Shogun venceu o Arona. Mas já fazem exatamente 10 anos daquela luta entre o Arona e o Shogun. Mas poderia acontecer naquele dia uma luta entre o Vanderlei e o Shogun. Você que viveu dentro da Chutebox, sabe os bastidores, eu gostaria de saber de você, se o Vanderlei passasse pelo Arona, existiria aquela luta? Os dois iriam lutar, o Vanderlei e o Shogun? Existiria algo assim em termos de camaradagem, por Vanderlei ser mais velho, que ele iria vencer aquela luta? Ou não, os dois iam sair na porrada mesmo? E para você que acompanhava os dois naquele momento, se os dois lutassem, né, saíssem na mão mesmo para valer naquele dia, quem que você, Cristiano Marcelo, apostaria? Cara, olha só, eu acho, tipo assim, eu era o terceiro ali como técnico, era o Rudimar, o Rafael, e no nosso entendimento, a partir do momento em que se assinou e haveria a possibilidade, com certeza eu acho que eles se enfrentariam, não teria como não se enfrentarem, entendeu? Pelo contrato, pela aquela coisa toda. E eu acho que lutariam sim. E, cara, mais uma vez aquela coisa, treino na academia não se comenta, mas seria uma luta que muitos queriam ter visto e que nunca vai acontecer. Mas com certeza aí
seria um lutão. Os dois são grandes atletas, porra, eram os mais sinistros do planeta. E só quem viveu aquele momento dentro da academia ali saberia quem ia levar se rolasse a luta. Cristiano, você viveu anos e anos, né, junto com aquelas lendas todas, Rafael, Rudimar, o Shogun, o Vanderlei. Qual a sua relação atual com eles? Existe amizade ainda da sua parte com eles? É claro que cada um mora, né, o professor Rafael mora nos Estados Unidos, o Vanderlei, se eu não me engano, também. O Shogun tem a academia dele, o mestre Rudimar continua capitaneando a Shootbox, você abriu a CM System, enfim, mas qual que é a sua relação com eles hoje em dia? Eu acho que ficou respeito, mas com certeza cada um seguiu o seu lado, a sua vida, mas quando se encontra tem o respeito. Eu tive uma história com cada um deles, são formados por mim faixa preta, então existe esse vínculo dentro da arte marcial, mas cada um seguiu sua vida. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo na CM System, eles estão seguindo o caminho deles, eu acompanho o trabalho deles, torço por eles, mas não é, com certeza, quando existe uma separação, nunca fica a mesma coisa, mas o respeito se mantém, a distância se torna maior, mas com certeza quando se encontra se fala, mas não é do dia a dia em si, mas com certeza não tem como. Foi uma história, foram quase 10 anos vividos juntos, de muitas alegrias, de muitas coisas passadas juntos, então ficou-se o respeito, né? Cristiano, você viveu muita coisa, né? A gente não tem como não lembrar de você e não lembrar de você no corner, nas lutas do Shogun, do Ninja, do Vanderlei, do Cyborg. Lembro de uma luta que o Cyborg finalizou. Foi até no mesmo dia que o Vanderlei perdeu para o Crocop. Você estava no corner do Evangelista Cyborg naquela noite. Ele venceu por finalização. Então, assim, você tem uma história também de muitas e muitas lembranças positivas, com certeza, a maioria delas no Pride. Mas se você fosse pensar no Pride, o Pride é aquele show fantástico, aquele show de pirotecnia, aquele negócio maravilhoso, aquela produção toda que todos os fãs de MMA sentem saudade do Pride. Se você pudesse escolher um momento, qual o momento que você nunca vai esquecer no Pride? De tudo que você viveu ali? Eu falar em um momento, eu acho muito seria mesquinho da minha parte. Acho que foram muitos. Aqui, o Japão por si só é uma. Toda vez que eu volto lá, eu quase choro, cara. Muitas vezes eu chego a chorar que quem viveu aquilo ali viveu e pode vir. O Pride voltar não será a mesma coisa. Mas foram dois momentos. Eu acho que a vitória do Vanderlei no primeiro Grand Prix foi muito emocionante. Eu acho que a unidade que teve do time e o que foi a pressão em cima foi um grande marco para o MMA, para o Vale Tudo na época mundial. Acho que ali abriu os olhos para o Brasil realmente. E o meu entrevés com o Crazy Horse, acho que foram duas coisas que não tem como se esquecer e se apagar nunca da história do MMA, né? Cristiano, e você ganhou o apelido lá no Japão de Mr. Rei, né, por causa daquele rei que sempre o pessoal do Muay Thai, da Shootbox, lógico, sempre falavam bem antes mesmo de você entrar lá. Mas o seu rei parecia que tinha uma característica mais forte, mais especial assim. Por isso os japoneses colocaram o seu apelido de Mr. Rei. Conte um pouquinho pra gente de como que você ganhou esse apelido. Acho que isso aí não fui eu que inventei, isso aí é uma coisa oriunda do Muay Thai. Quem falava muito, eu já cheguei, isso já existindo na Shootbox. Na verdade, eu incorporei no meu corner ali, era uma maneira de incentivar os atletas antes da luta, durante a luta, para incentivar também, junto com as coordenações técnicas que eu falava, com as instruções, mas aquilo ali também era uma maneira de motivação. E acabou que, como você falou, o meu era diferente e acabou incorporando.
tanto que fui apelidado no Japão como Mister Rei. Mas é uma coisa que eu deixei junto com a Chutebox, com aquelas lembranças maravilhosas ali. Hoje em dia eu costumo usar muito o Ossa da CM System, mas pô, com certeza aí foram são ótimas lembranças. Eu com certeza quando escuto um rei mais alto aí, eu falei, pô, deixei um legado. E transcendem o Pride. Hoje em dia tu vê muita gente falando rei aí, às vezes fala perto de mim e não tem nem noção porque não era daquela época e aquilo ficou com aquela época do Pride, né, na verdade. Cristiano, você falou que colocar um só momento da história do Pride, que você viveu lá, que falar de um momento só é difícil. Agora eu vou falar de um momento que eu não sei nem se você se recorda tanto, que eu achei assim, na época, apesar de se a gente se colocar no lugar do cara, foi trágico, mas foi muito engraçado. Eu mesmo lembro que eu estava rindo, apesar de ser uma coisa, teoricamente, uma tragédia. Na luta, acho que foi no Pride 29, que foi aquela luta do Crocop contra o Coleman, teve a luta do Shogun contra o Kanehara. Mas o Shogun, assim, 1 minuto e meio, arrebentou o Kanehara, mas joelhada, chute, tiro de meta. E aquele silêncio que era no Pride, né? Todo mundo calado, a plateia, dava para escutar você e, se eu não me engano, o mestre Rafael Cordeiro falando, chuta esse desgraçado, arrebenta com ele, bate. E vocês estavam, tipo, rindo, assim. Mas, assim, não que vocês estivessem desrespeitando o cara, né? Deus perdoe, mas que tava engraçado a agressividade, todos os golpes dando e o Kanehara caindo, tomando chute, tomando tiro de meta, pisão. E ele aguentava muita porrada, mas aí teve uma hora que ele não aguentou mais. Você lembra desse dia? Você lembra dessa ocasião? Cara, é que na verdade foi uma coisa tão assim espetacular que o Shogun tava fazendo, como a maneira que ele tava se apresentando, que tipo assim, na verdade, eu e o Rafael ali, a gente tava assistindo a luta, porque o Shogun botou o automático ali. Cara, eu vou te falar, o Kanehara ele tirando o chapéu, brother. Ele, ele foi macho, cara. Que o que ele aguentou ali, não, foi sim, com certeza teve essa luta aí. Eu acho que se voltasse os áudios, muita coisa que se falava e se fazia, eu acho que da maioria dos técnicos, até atleta, não se cabe mais hoje em dia, mas é passado, faz parte da história. Mas realmente foi isso aí, foi engraçado. Pô, mas aquele dia ali o Shogun, meu irmão, realmente foi o Shogun, cara. Ele saiu pegando de tudo que era Gil. Cara, o cara não conseguia respirar. Tu imagina o seguinte, cara, porra, um peixinho num rio de piranha, meu irmão. Pô, pra onde o bicho ia, o outro pegava e mordia, bicho. Pô, foi legal pra caramba esse dia aí. O Shogun realmente não deu chance pra ele. Você até tocou no tema umas perguntas atrás, numa das respostas que você deu. Você falou daquela famosa briga que você teve com o Crazy Horse. No vídeo que a gente vê na internet, a gente viu que o Vanderlei chegou para você lá e falou: olha lá com o Magrão o que ele está falando, pediu para você, que falava inglês, tirar satisfação com o Crazy Horse. Só que depois o vídeo foca só no Vanderlei e não mostra o início da briga. Mostra vocês dois já embolando, você ficou na guarda, ele ficou por cima, você pegou ele num triângulo, aí ele escapou, depois ele entrou na sua guarda de novo e depois você encaixou outro triângulo nele. Mas assim, na hora, o que levou vocês o início da briga? Você falou alguma coisa pra ele que ele não gostou? Ou ele falou alguma coisa, você deu um tapa nele? Isso ninguém sabe, como que começou a briga, porque o vídeo já mostra vocês dois saindo na porrada, não mostra quem que começou a agredir quem, enfim. Conta um pouquinho dos bastidores daquela luta lá, o que aconteceu, quem que agrediu quem primeiro, enfim. Na verdade foi o seguinte, cara, como você deve saber, teve um ator tipo Rodrigo Santoro, Ken Caneco, o Sakuraba o trouxe pra cá, o Pride mandou eles para ver eles fazerem o camp deles no Brasil, tá? E
ele treinou e o Ken Caneco ia lutar com o Crazy Horse. E eu fiquei no corner do Crazy Horse. E eu já tinha falado pro Rudimar e pro Kawasaki, o empresário nosso na época, Koji Kawasaki, que eu queria voltar a lutar e queria lutar o Pride. Ele falou, não, beleza, então faz o seguinte, cara, vai lá, quando acabar a luta, todo mundo já tinha noção que, porra, que talvez o Ken Caneco, ou certeza que o Ken Caneco ia perder por não ser profissional, e eu desafiava o Crazy Horse depois da luta. E foi o que aconteceu, eu desafiei, ele chegou lá, fizemos um marketing, meu irmão, ó, porra, ele falou, não, você é o próximo, aquele negócio todo. Só que ele tava no mesmo vestiário que o nosso. E chegou lá na porta, ele discutimos, mas tudo, nada ali fora do comum. Meu irmão, você é o próximo. Eu falei, meu irmão, demorou. E papapá, ele saiu correndo. Só que ele voltou, morreu a nota. Pra mim também tinha morrido a nota. Só que aí ele começou a meio que olhar pro Vanderlei, pá, e meio que incomodar ali. E ele começou a falar besteira mesmo, de chutebox, o caralho, esses brasileiros são folgados. E eu fui tirar a satisfação. Como ninguém falava inglês ali, eu fui tirar a satisfação porque eu já o tinha desafiado. E aí eu comecei a falar com ele, pá, meu irmão, e aí, ó, aqui, bicho, é Brasil, não tem essa porra não, brother. Aqui é porrada. E ele, meu irmão, sujeito homem também, começou aquela discussão e ele foi e tentou me dar um soco. E aí eu fui pra dentro dele e foi aquilo que você viu, né? Seguinte, essa pergunta eu devia ter feito lá atrás. Você como uma pessoa oriunda do jiu-jitsu, o que você acha de, né, berimbolo, da guarda 50-50? A guarda 50-50 eu acho bem interessante, mas o berimbolo às vezes você vê que ele é usado mesmo para amarrar. Isso eu estou falando em relação ao jiu-jitsu, né, disputa no pano mesmo. Como é que você vê o atual momento do jiu-jitsu? Né, você que tinha um jiu-jitsu que buscava finalização, né, no auge ali dos anos 90, aquele pessoal, né, tinha um jiu-jitsu também muito para frente. Você pega um cara como Libório, que era dos anos 80 e foi campeão naquele mundial, no primeiro mundial em 96, depois aquela outra geração com o Nino, o Tererê, o Margarida, pessoas que tinham um jiu-jitsu muito bonito, ofensivo, e hoje, né, o jiu-jitsu, é claro que tudo vai evoluindo e o jiu-jitsu evolui também, mas o jiu-jitsu tá meio amarrado. Você como uma pessoa expert no assunto, como que você vê isso? Né, muita gente acha que o jiu-jitsu está indo para um caminho, deixando de lado a finalização, que sempre foi o que o Hélio colocou, né, em mente, né, o jiu-jitsu feito para finalizar, não para ser usado como para ganhar por pontos, enfim. E hoje o jiu-jitsu está muito, né, lutas amarradas, todo mundo tentando ganhar somente por pontos, não buscando tanta finalização. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho o seguinte, cara, é quem se propõe a competir hoje em dia. Eu não condeno quem faz, eu não faço, não ensino. Como é que eu posso explicar? É quem está competindo. A competição, as regras da competição estão levando o jiu-jitsu para essa direção. Eu, se botasse uma competição, o cara passar a guarda valeria menos ponto que um cara que encaixou um triângulo, encaixou um armlock, que encaixou um estrangulamento. Porque é a essência. Não teria tanto tempo, botaria 6 minutos no máximo, para botar pau para comer, agressivo para finalizar. Entendeu? Eu acho que isso aí, as regras da competição que levaram o jiu-jitsu do jeito que está, ponto, vantagem. Se não houvesse a vantagem, ia obrigar a pessoa a buscar mais a vitória. O cara faz uma vantagem, está ali, ele vai segurar, ele vai dar uma amarrada. Isso não é culpa, isso é a competição, o cara está competindo. Com certeza, eu acho que dentro da academia ele solta o jogo, ele abre o giro, até mesmo por questões de condições físicas para ficar no gás. Mas é aquela história, a partir do momento que você entra numa competição e se propõe e vale, a obrigação não é feio quem faz, a obrigação não é reclamar, é de entrar e neutralizar essas posições e fazer teu jogo. Então eu acho que faz parte do jogo. Eu não faria, não ensino e sou contra. Mas, já que a regra permite, meu irmão, os incomodados que se mudem, ou param de competir, ou vençam as pessoas que fazem essa posição. Cristiano, eu sei que essa pergunta é difícil de responder, mas se você pudesse colocar
quais foram os 5 maiores nomes da história do jiu-jitsu para você? E quais os 5 maiores nomes da história do Vale Tudo ou MMA? Do jiu-jitsu, Royler Gracie, porra, acredito, Saulo Ribeiro, Renato Barreto, vamos lá, vai lá. Porra, bicho. Porra, deixa eu pensar. Falei 3, né? Porra. Leozinho Vieira. Também gostava muito. Leozinho Vieira. Shaolin. Porra, brother. Porra, cara, quem mais? Vamos lá. Porra, vai ficar aí 50 segundos já que eu tô em silêncio, vou ter que lembrar mais um aí. Porra, brother, no jiu-jitsu. E Letícia Ribeiro, com certeza. No MMA, brother, vamos lá. Tudo em sua época. Rickson Gracie, Royce Gracie. Porra, meu irmão. Kazushi Sakuraba, Vanderlei Silva. Porra, Renzo Gracie, Valide Ismail. Falei Royce, não falei? Esse, porra, no meu modo de ver, foram os grandes. E Eugênio Tadeu. Cristiano, falar um pouco da sua carreira como lutador. Você participou do Meca, do Pride, do TUF, de eventos do UFC, do Bitet. Como você analisa a sua carreira como lutador? E realmente você encerrou a carreira, você não pretende mais fazer nenhuma luta como lutador de MMA, somente como treinador mesmo e formador de atletas no momento? Eu sou um cara que eu acredito que como lutador, eu lutei todos os eventos, lutei boxe, lutei Muay Thai, lutei Jiu-Jitsu, lutei judô, wrestling, eu lutei tudo que eu podia lutar. Só que eu sempre dei ênfase à minha carreira como coach. Então, e graças a Deus também com muito êxito. Se eu tivesse sido só lutador, acho que eu teria com certeza ido muito mais como lutador. Mas graças a Deus sempre também, mesmo dividindo essa função, eu sempre me mantive entre os melhores nos melhores eventos. Então eu não tenho que reclamar não, cara. Sou um cara afortunado e não me arrependo de nada. E em relação a voltar, eu tenho a chama de atleta, de lutador, de competidor dentro do meu coração ainda. A gente nunca pode dizer que nunca, né? Cristiano, a gente sabe que a CM System, né, a academia que você introduziu já há alguns anos aí em Curitiba, já está sólida, já existe há um bom tempo, já participou de vários eventos, participa, tem um know-how muito grande, tem uma sede aí com estrutura total, e você está cada vez ampliando ela. Eu gostaria de saber quais os seus planos futuros para ela, se você pensa em abrir filiais em outros estados do Brasil, enfim, gostaria de saber isso e também que você falasse quais os destaques que você tem na academia ou as apostas que você tem, alguns lutadores para a gente ficar de olho, que serão, né, a bola da vez do nosso MMA futuramente. Eu gostaria que você falasse alguns nomes de algumas apostas que você tem, de algumas revelações dentro da academia e os planos, né, de expansão da marca CM System em outros estados do Brasil, em outras cidades, enfim. Bom, eu costumo falar que a CM System é formadora de atleta. A gente trabalha o atleta desde a base. A gente procura botar ele pronto com a chancela de um atleta que bate peso, é profissional, vai lá e procura fazer a melhor luta da noite, buscar o nocaute ou a finalização. Ele não vai só para competir, ele vai para ser campeão do evento. Então esse eu acho que é o nosso principal objetivo. E falta pouco. Acho que estamos nos maiores eventos do mundo já e chegando devagarzinho, mas a gente vai para dominar. Posso falar que CMC já é o futuro. Daqui a pouco a gente vai chegar e vai chegar forte em todos os eventos aí. Eu acho que é uma questão de tempo.
Porque se fazer atleta não é do dia para a noite. Não é diferente de você pegar um atleta pronto e lapidar ele. Ali a gente faz da base. Mas eu e todos os técnicos lá da academia, Zulu, Felipe Silva e todos os outros técnicos da academia, a gente propõe fazer o cara ir completo, um atleta de MMA, com wrestling de primeira, o jiu-jitsu de primeira, um boxe e um muay thai de primeira. E já tem as franquias. É impossível eu dar um nome de um atleta. Eu acho que dos meus quase 50 atletas profissionais, se eu falar para você que um ou dois, eu vou estar mentindo. Ali todos têm totais condições de serem campeões do mundo. Então não vou citar um nome, eu cito os 40, os quase 50. Então não tem como te dizer um especial. Todos ali são especiais e trabalham em conjunto. A vitória de um é a vitória de todos, a derrota de um é de todos. Então a gente trabalha nessa unidade. Já tenho 2 franquias, uma em Itapema, em Santa Catarina, com o professor Eduardo Duda, e a outra lá em Assunção, no Paraguai, com meu sócio, o Leonardo, o Arquati. E quem tiver interessado é entrar em contato. Manda o plano de negócio, se for interessante, abre a franquia na sua cidade, no seu país, onde tiver que ser. E Cristiano, prazer falar com você, o pessoal aqui do site MMA Debate sentiu honrado com a sua presença, muito bacana o tempo aí que você se dispôs a conversar com a gente. Desejo sucesso para você, para a CM System, para os seus planos atuais e futuros, e espero em breve conversar com você novamente, professor. Forte abraço. Eu que agradeço. Fica com Deus aí. Para quem quiser saber mais do meu trabalho aí, Twitter Cristiano BJJ, Instagram Cristiano Marcelo com 2 L's, Facebook Cristiano Marcelo. E vamos que vamos, meu irmão. Muito obrigado mesmo de coração. Fica com Deus aí, tamo junto.